Olá pessoal, tudo bem? Bom, começando mais uma aula do curso de programação, eu vou tirar algumas dúvidas na aula de hoje e vou atender a um pedido muito interessante que eu recebi nos últimos dias. Bom, a primeira dúvida é o seguinte, com relação ao Avast. Seu antivírus, né, seja ele qual for, principalmente o pessoal manda muito é sobre o Avast. Às vezes você vai compilar o seu projeto e ele bloqueia, não deixa você executar o projeto. Então hoje nós vamos aprender como resolver isso. Muito simples, basta você abrir o Avast, eu estou usando aqui a última versão dele, versão free, né, a última atualização dele, configurações, proteção ativa, aí você tem o módulo arquivos. Caso seja outra versão, é só você procurar pelo módulo arquivos e ir na configuração desse módulo. Você vai em exclusões e aqui você vai cadastrar a exclusão para o seu arquivo. No caso aqui eu já até cadastrei que está na pasta videoaulas, né? Mas é muito simples, você vai clicar aqui em navegar, vai selecionar a pasta que você quer cadastrar, né? Que você quer excluir do escaneamento, vai dar um OK, aqui no meu caso já está cadastrado e depois você clica em acrescentar. Muito simples, ele vai parar de exibir notificações sobre aquela pasta, parar de bloquear os seus arquivos. Por isso que é interessante você colocar todos os seus projetos, todos os seus códigos na mesma pasta, tá ok? Beleza, então, sobre o Avast é isso. A segunda dúvida que eu recebi é o seguinte, um aluno está precisando resolver um projeto e eu achei mais interessante resolver o exercício, né, através de uma videoaula. Claro que eu já respondi ele por e-mail mas a dúvida é com relação compactação de dados, compressão de dados. Sabe, você já viu quando você cria um arquivo, né, uma imagem no Paint ou na sua própria câmera digital, que geralmente a câmera digital emite uma foto no formato JPEG, né, JPG. Se você for lá no Paint, for criar uma imagem, ele vai te dar um formato bitmap, PNG, para você escolher qual que é o formato. O que é a diferença de um e de outro? É a compressão dos dados. Bitmap, que traduzido de inglês para português, é o mapa de bits. Ok? Então, vamos imaginar que essa imagem que eu estou gravando aqui agora, ela tem vários pixels e cada pixel tem uma cor, correto? Se eu tirar um print dessa imagem aqui e salvar como PNG, ele vai armazenar, por exemplo, o pixel que está numa certa posição ele é verde, o pixel do lado dele é verde, então ele vai armazenar 2 pixels da cor verde, ok? Se eu for salvar essa mesma imagem em JPEG, ele vai armazenar uma vez o verde e vai falar que ele se repete por 2 vezes. Entenderam a diferença? PNG, bitmap, não tem tanta compressão quanto o JPEG. Por isso que você pegar uma imagem JPEG, ela vai ter lá, por exemplo, 2 megas, 3 megas no máximo, e já um PNG, a mesma imagem em PNG, vai ter próximo a 10, 15 megas. É um algoritmo de compressão JPEG que muitas câmeras utilizam isso. Deixa a imagem mais leve, né, mas em compensação a qualidade diminui. E hoje nós vamos aprender como fazer um algoritmo de compressão para vetores. A ideia básica é que você tem um vetor do tipo char, vou chamar ele de original, e nele a gente vai colocar uma sequência de caracteres, vamos colocar assim, A, B, vamos pôr letras aqui, né, R, T, T. Como que eu faço então para fazer a compressão? Primeira coisa, esse original aqui, esse vetor, não posso esquecer dos colchetes, ele não está comprimido, ou seja, ele está armazenando a letra A 4 vezes, letra B 2 vezes, K 4 vezes, W que várias vezes, né? Para fazer a compressão, primeiro de tudo, eu armazeno a letra, em seguida a quantidade de vezes que ela se repete. Por exemplo, letra A, ela se repete 4 vezes, a letra B se repete 2 vezes, o K 4 vezes, o W, vamos contar o W lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, W, 12. O, 2 vezes, o R, 1 e o T, 2. O, 2 vezes, o R, 1 e o T, 2. Vocês estão vendo aqui que ele gerou uma sequência muito menor do que a primeira, correto? Então, eu fiz uma compressão. Exceto no caso do R, tá vendo? Que eu tinha um R só, ele armazenou R1.
Então ele está gastando 2 espaços aqui para armazenar algo que era uma vez só. Mas já no caso do W, que eu tinha o W repetido 12 vezes, eu tenho só W12. Se a gente for parar para pensar, o que está acontecendo? Em vez de eu armazenar, aqui em cima eu armazeno 4 vezes a letra A. A letra A é um char, então ela tem 1 byte. Então eu gasto 4 bytes para armazenar a letra A, correto? Se eu for olhar aqui embaixo, eu estou gastando 1 byte para armazenar o A e 4 bytes para armazenar o número 4, porque 4 é inteiro e para armazenar o inteiro eu gasto 4 bytes. Ou seja, eu estou gastando 4 bytes aqui para armazenar o número 4 e estou gastando 1 byte para armazenar o A. Então eu gasto 5 bytes para armazenar a letra e o número e a quantidade de vezes que ela se repete, ok? Eu gasto 5 bytes. Quando eu tenho menos de 5 letras, não compensa. Vocês estão vendo aqui, se eu tenho 4 letras, eu gasto 4 bytes. Quando eu comprimo, eu gasto 5. Agora, no caso de eu ter 12 letras aqui, W, aí compensa, porque eu vou ter 12 letras, então são 12 bytes, contra os 1 mais 4, contra os 5 bytes que eu estava gastando, ok? A compressão é boa, mas nem sempre ela é boa, nem sempre ela é indicada. No caso do R aqui, eu gasto 1 byte só para armazenar, e aqui eu já estou gastando 5. Então, não é tão legal fazer isso. Mas, é um algoritmo muito interessante, muito útil, né? Então, hoje nós vamos desenvolver uma função para fazer a compressão e uma outra função para fazer a descompressão. Provavelmente, essa função de descompressão vai ficar para a próxima aula, ok? Mas hoje nós vamos tentar fazer a de compressão. Eu tenho então um vetor original, char, e eu vou criar um outro vetor aqui, char, que é o comp, que é a versão comprimida dele. Vou colocar que ele tenha 1000 caracteres e vou chamar a função que vai fazer a compressão. Então vou chamar a comprime. Ok? Para isso eu vou passar o original e vou passar o meu comp. Vocês viram então que o vetor comp ele tem que armazenar um int e um char. Um char e um int, ok? Eu não consigo armazenar um char e um int dentro de um vetor char. Eu posso fazer de duas formas. Ou eu armazeno, eu crio um vetor char para armazenar todos os char e um int para armazenar todos os contadores. De modo que a posição 0 do meu vetor char vai ser a primeira letra, ok? No caso que vai ser o A. E a posição 0 do meu vetor, que seja int, ele vai ter 4. Então a gente vai ter assim, olha, o A está no vetor char e o 4 está no vetor int, sendo que o 0 corresponde a um e outro, ok? Ou a gente tem uma outra forma que é usando struct. A gente vai criar uma célula, um tipo célula, que esse tipo célula vai sempre ter uma letra e um char. E a gente cria um vetor desse tipo célula. Eu acho mais interessante fazendo a struct. Então vamos criar uma struct. Ela chama tipo célula. Eu sempre coloco tipo, porque quando você cria uma struct, você está criando um tipo de variável, né? Char letra, int cont. Vou chamar de cont, que é o contador de letras, contador de vezes que ela se repete. E aqui a gente vai mudar de char para tipo célula, ok? Vamos criar agora então a nossa função comprime. Int comprime. Eu vou colocar aqui então o char. Origem. Não. É um vetor, né? Não posso esquecer. E vou criar um tipo célula comp. Por que é tipo célula, Gilberto? Porque ele tem que ser do mesmo tipo que eu esteja passando aqui na chamada da função. A ideia é que a gente retorne aqui no retorno da função a quantidade de letras que o nosso comp tem. Ok? Então por isso que eu estou colocando um int aqui, ó. Por exemplo, nosso vetor ele tem letra A, B, K, W, O, R, T. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 7 letras. Então o retorno dele tem que ser 7. Então eu já vou fazer aqui um int cont. Vamos chamar ele de contador, né? Ponto e vírgula. E a gente faz aqui, ó. Contador recebe comprime, ok? Que é para ele depois a gente fazer a impressão desse vetor comprimido. Já posso colocar aqui o seguinte: vamos precisar de um for, que esse for vai percorrer não o nosso vetor original, mas ele vai percorrer o tipo célula, ele vai percorrer o vetor comp. Eu acho que assim fica mais interessante.
Vou colocar o i do lado de fora, criar um int i aqui do lado de fora, porque quando meu for terminar eu preciso retornar esse contador, ok? Então eu crio o i do lado de fora. E recebe 0, né? I menor que... Qual que é o tamanho do meu comp? Eu coloquei ele aqui embaixo 1000, então eu vou colocar i menor que 1000 também. E mais. E agora a gente vai criar todo o código aqui. Vou criar uma outra variável de controle que é para controlar o que eu estou rodando aqui dentro do original. Então eu vou chamar ele de i_o. Vou chamar ele de origem, i_origem, que é o i que está controlando o vetor original. Posso iniciar ele em 0, ok? Nós vamos fazer o seguinte. A ideia é que a gente comece o seguinte: i original está em 0, ok? Eu vou fazer um for, que esse for vai avançar à medida que a letra continue, ou seja, eu estou no 0. A próxima letra é igual a A? A outra letra é igual a A? A próxima letra é igual a A? Opa, peraí. A próxima letra é igual a A? Ou seja, a próxima é igual a atual? Não, a próxima é B e a atual é A. Então eu não posso avançar. Nesse momento que eu não posso avançar, o que eu faço? Eu tenho exatamente a última posição que o A se repete. Eu tendo a última posição que o A se repete, eu faço a última posição menos a primeira mais 1. Eu tenho quanto de vezes que o A se repetiu. Vou provar para vocês que isso funciona. Vou fazer um for. J recebe 0, né, que eu vou encontrar a última posição. Ou melhor, J recebe 0 não, pessoal. J recebe original, i_origem. Porque caso eu esteja aqui no meio, no W, eu não posso fazer o J receber 0, senão ele vai começar lá na posição 0. Eu tenho que começar ele da última posição. Como a última posição aqui no caso é 0, então eu faço J recebe i origem. Ponto e vírgula, J menor que quanto? Menor que o tamanho do meu original. Então, strlen original. Lembrando de incluir a biblioteca string.h, include string.h. Agora eu tenho a função strlen, j++. Agora eu faço o teste. If original posição j for diferente de original na posição j mais 1, eu faço um break. Ok? Caso a posição atual A é diferente da próxima posição, então é diferente, então eu faço um break aqui no meu for. Com isso eu tenho que o j vai estar valendo 3 nesse caso, né? Porque é 0, 1, 2, 3. Então eu tenho a última posição. Para eu saber agora quantas vezes aquela letra se repetiu, basta eu fazer j menos i original, i underline origem, mais 1. Por que mais 1, Gilberto? Olha só. O meu i original está na posição 0. Ok? Eles estão na posição 0, eu vou contar aqui, ó. 0, 1, 2, 3. Então a última posição do A é a posição 3. 3 menos 0 dá 3. Mas o A se repete 4 vezes, então eu faço mais 1. Bem simples. Tudo porque o vetor começa sempre na posição 0. E onde que eu atribuo essa operação aqui? Você vai atribuir lá no seu vetor comp índice i.cont. O contador, né, aquela posição do contador vai receber a quantidade de letras. E o comp índice i.letra recebe a letra. Então recebe original índice i underline origem. Ok? Bastante simples, né, pessoal? E agora a gente faz i underline origem recebe j mais 1. Por que, Gilberto? Por que eu estou fazendo i underline origem recebe j mais 1? O j não está na posição A. O meu i original, que é, vamos dizer assim, o início, né, não está em 0. Para que eu vou fazer o i original mais, por exemplo, para fazer ir pulando até o A?
eu tenho que fazer o i original, que está em 0, pular para a primeira letra diferente. Então a primeira letra diferente dessa sequência é a letra B. Então eu faço recebendo o J, né, que está no caso 3, mais 1, que é a posição 4, que é a primeira letra diferente. Ok, pessoal? E agora eu tenho que fazer o seguinte teste, para saber se eu cheguei no final da minha sequência. Ou seja, se o meu i underline origem é menor que o str len da minha sequência. Se o i da minha sequência, não, do meu original. Se o i for menor do que o tamanho do meu vetor original, eu posso fazer o i recebe j mais 1. Caso contrário, else, eu dou um break. Vou dar um break no meu for aqui, ó. E por fim eu faço um return i, que é a última posição que eu trabalhei aqui no meu comp, ok? Agora eu vou voltar lá pro main. Vamos criar um for aqui que vai imprimir o nosso vetor comprimido. Vou criar um outro i, recebe 0, ponto e vírgula, i menor que contador, que foi o que retornou lá, ponto e vírgula, e mais. Vou fazer um printf, %c, %d. Eu imprimo primeiro a letra e depois eu imprimo o contador daquela letra. Então eu vou fazer comp índice i ponto letra, vírgula, comp índice i ponto cont. Vou colocar um printf aqui depois, que é para dar umas quebras de linha, né? Vou colocar umas quebras de linha aqui também no começo. Vamos compilar para ver. Ele deu um erro aqui. Sim, eu não declarei a variável j. Aqui em cima, declarada agora. Compilando. Aí, compilou. Vou mandar. Ele exibiu aqui a sequência, né? A4, B2, K4, W12. Vou mandar ele exibir a versão original. E depois ele exibe o contador, a versão comprimida. Ok? Vou colocar um %d, que ele vai imprimir a sequência. Vou pôr uma rabinha aqui depois. Vou colocar original. Vamos compilar aqui. Claro, não é %d, é %s, pessoal. Deu um erro ali. Aqui, ó. A versão original é 4As, A4, 2Bs, B2, 4Ks, K4, 12Ws, W12, 2Os, O2, R1, T2. Ok? A versão comprimida está pronta. A nossa função, então, ela é capaz já de comprimir uma função. Você passa o vetor que você quer comprimir, espaço, né, vírgula, e o seu vetor que vai suportar a versão comprimida. Lembrando que o seu vetor comprimido tem que ter uma struct do tipo célula. Ela tem que ter uma letra e um cont. Ok? Vou deixar para a próxima aula, então, já estamos próximos aí dos 18 minutos de aula. A questão de descomprimir esse vetor. Vamos manter esse código, ok? Já vou deixar ele disponível para vocês baixarem. E na próxima aula nós vamos fazer a descompressão. Vamos criar a função para descomprimir um vetor. Ok, pessoal? Quero agradecer a todos os comentários que eu tenho recebido. Conteúdos do YouTube, né, os comentários do YouTube, pelo Facebook, por e-mail. Muito obrigado a todos. Eu costumo dizer que o curso é culpa de vocês, né? Vocês que dão conteúdo para o curso. Boa parte, esse conteúdo mesmo aqui foi sugerido por um aluno, precisava da resolução deste problema. Eu resolvi ele aqui através da videoaula. Acho que fica mais interessante resolver através da aula do que através de um simples e-mail, né? A dúvida dele pode ser a dúvida de muitos outros. Muito obrigado então a todos.
quero dizer que muitas surpresas estão por vir, muitas novidades estão por vir aí nos próximos meses, tá ok? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau!